Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Estamos aqui para mais um vídeo abençoador para a sua vida. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Rampazzo e este aqui é o canal Ministério Eu Sou. Um canal preocupado, um ministério que te assiste com oração, com uma palavra revelada, e nós interagimos com você para que aquilo que você quer que nós trouxemos de palavra, você pode nos comunicar, colocar aí nos comentários que nós vamos programar, vamos colocar na nossa programação. Então, dando continuidade a uma série de mensagens que temos falado sobre o poder da língua, a língua como bênção e maldição, eu tenho uma palavra hoje vinda diretamente do Senhor para a sua vida. E a palavra ela vem justamente falar sonho, um sonho que virou pesadelo, porém que pela persistência, pela fé, ele se tornou em realidade. Nós estamos falando justamente de José do Egito. E o texto está em Gênesis capítulo 37, 11 e 20, que eu vou ler para vocês e nós vamos falar sobre essa palavra. Então diz assim, versículo 11 de capítulo 37 de Gênesis. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele, e seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Verso 20. Vinde, matemo-lo, joguemo-o numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. E veremos o que acontecerá com seus sonhos. Foi essa a palavra. Então, para que vocês possam se situar, José, o primeiro filho de Jacó, com a sua mulher que ele amava tanto, era um filho da promessa, era um filho que Jacó gostava bastante. E Jacó era um separado da parte do Senhor. Jacó tinha sonhos, e esses sonhos que o Senhor mostrava para José é que ele seria vitorioso, é que ele seria um homem de honra, de glória, de poder, um homem que levaria o nome da sua família à frente. Então, quando José ele comentava esse sonho com seus irmãos, que ele tinha irmãos mais velhos, havia outros, muitos outros na frente, eles riam dele. E tudo isso gerou um pouco de ciúme entre os seus irmãos, porque a Bíblia comenta que Jacó gostava muito de José, que ele tinha até uma túnica bonita. Então, isso gerava ciúme. E um dos seus sonhos, José sonhou que os seus irmãos, era como se fosse assim, ele sonhou que os seus irmãos se curvavam diante dele, que ele seria uma pessoa que os ajudaria discernindo o sonho. Então, eles caçoavam entre si, eles tramavam contra a vida dele, até um dia que aconteceu justamente isso. Eles armaram e resolveram jogar José numa cisterna. Não mataram José, mas venderam seu irmão para mercadores. Então, se nós pararmos para olhar aí, o que diz esse texto para nós, um homem que tinha sonhos, um jovem que tinha sonhos, que Deus ia usar grandemente, que ele iria levar o nome da sua família à frente, o Senhor de Israel o usaria. Agora o sonho estava acabado, para muitos, né? Até os seus irmãos. Vamos ver agora o que vai acontecer com o sonho que ele sonhava. Então, o buraco de uma cisterna, para quem não sabe, cisterna era um grande buraco que se cavava na terra para a retenção da água. Quando chovia, a água ficava retida ali e os animais bebiam e etc. É comum ainda hoje no sertão do Nordeste ter essas cisternas, ou nos pastos, na época da seca, ter água. E essa cisterna estava seca. E eles jogaram ele lá dentro e ele não conseguia subir. Então, quando a gente olha isso, foi jogado num buraco, foi jogado numa cova, a primeira coisa que a gente pode pensar é: mataram o sonho do rapaz, né? Mas o que a gente pode ver diante disso tudo é que ele é semente boa. José é como se fosse uma semente boa, e que mesmo sendo jogado ali numa cisterna, seu sonho não morreu. É como uma semente boa que você joga na terra, numa cova, não é assim? Você joga a semente na cova, não para que ela morra, mas para que dela cresça, para que dela brote vida
uma pequena planta, mas depois que ela irá germinar, florescer, né? Vai dar folhas, caules, até se tornar uma árvore e começar a dar frutos. Toda semente boa é assim. Quando você tenta matá-la, quando você joga numa cova, ela vai nascer, e vai nascer uma planta, vai nascer vida ali. Então, vamos caminhar? O que aconteceu? Para José, talvez o sonho estava virando um pesadelo, né? Mas na verdade fazia tudo parte de um propósito de Deus para a vida de José. José foi vendido para mercadores, esses mercadores foram lá e venderam a ele para um homem, o chefe da guarda, Potifar, e ali José foi vendido ainda jovem, numa casa aparentemente boa, mas ali José teve uma das suas provações maiores. Garoto bonito, forte, propósito de Deus na vida dele, e ele não queria deixar os seus costumes, mas a palavra diz que a mulher desse homem que o comprou tentou contra a vida dele, tentou seduzi-lo, tentou se deitar com ele, fazer sexo com ele, e ele fugiu. Mas no que ele fugiu, ele deixou a capa, e a mulher acusou que ele tentou contra a vida dela. Imediatamente José foi julgado e foi aprisionado. Mais uma vez o sonho de José, de que Deus iria cumprir o projeto na vida dele, por mais uma vez estava se tornando um pesadelo. Veja só, de um sonhador, de um homem com propósitos na vida, ele foi parar numa cadeia, numa prisão. E a Bíblia, nós não vamos nos estender muito, fala que ali na cadeia ele achou graça diante do carcereiro. Ali na cadeia, ele, pela sabedoria divina que ele tinha e os sérios propósitos de Deus na vida dele, sendo que ele não titubeou, não caiu a sua fé, ele continuava crendo que os propósitos de Deus iam acontecer, mesmo ele sendo preterido pelos seus irmãos, mesmo ele sendo vendido, mesmo ele sendo ali na casa de Potifar, aprisionado, e agora ele estava num cárcere, num lugar onde pessoas condenadas. Ele sabia que o Senhor tinha uma bênção para a vida dele. Você não me pergunte como, mas ele sabia que Deus iria abençoá-lo. E a Bíblia fala que ele ali decifrou sonhos, e o sonho que ele decifrou permitiu que um homem que servia ao rei, que servia a Faraó, ele teve discernimento e Deus o abençoou, e esse homem foi solto, até um dia que Faraó teve um sonho, e esse sonho o perturbou de tal maneira que não teve ninguém que decifrasse esse sonho, que pudesse interpretar esse sonho. Mas lembram que José conheceu este copeiro, e através do sonho que José interpretou, esse copeiro foi solto? Pois bem, esse copeiro falou para Faraó: Faraó, olha, eu sou aqui o seu mestre, eu estou aqui te servindo, eu sei que lá na cadeia existe um homem que tem a sabedoria do Deus Altíssimo. Lá na cadeia existe um garoto, um jovem, que pode decifrar esse sonho. E para que a gente possa adentrar, José foi chamado. E não tinha ninguém que decifrava aquele sonho, que interpretasse. E José, pela sabedoria, orou a Deus. E o Faraó nem contou o sonho para ele. Deus o mostrou o sonho que ele tinha sonhado, que Faraó tinha sonhado. E ele foi e justamente deu discernimento ainda. E discernimento era que haveria um tempo de grande fartura, 7 anos de fartura, e depois 7 anos de grande seca. E que era para Faraó, nesses 7 anos de grande fartura, guardasse alimento suficiente, porque haveria uma fome grande. E assim foi. Faraó ficou muito feliz e levou esse jovem lá para o seu palácio. E ele se tornou um chefe, um governador, um homem também de grande prosperidade ali. E assim aconteceu. 7 anos de muita fartura. Tanta fartura que através do sonho decifrado deste homem, o Egito se tornou a maior potência daquele lugar. Enquanto todo mundo estava passando fome, lá no Egito havia fartura. E sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos que o venderam, que o preteriram, que o desprezaram, que riram dos sonhos dele, estavam passando fome juntamente com seu pai. E foram até o Egito, sem saber que iam encontrar com seu irmão. Para eles o irmão tinha sido escravo, estava em alguma província, mas justamente
Quando eles chegaram, porque todas as terras iam até o Egito para buscar os alimentos. Quando eles chegaram lá, eles se dobraram de joelhos diante daquela autoridade, que era José, que era o irmão que eles tinham preterido, que eles tinham desprezado. E José os reconheceram. E naquela hora estava acontecendo a promessa de Deus maior para a vida dele. Aleluia! Depois de cárcere, depois de desprezo, depois de tantas caçoadas, o sonho que tinha virado pesadelo, pela persistência e pela fé de José, agora estava sendo realizado, estava na verdade sendo realizado de fato na vida dele. Aleluia! E ele ajudou seus irmãos e ele viu a profecia se cumprir. Meus queridos irmãos, se Deus tem promessa para você, não murmure. Se você está entrando num processo de provas, de dificuldades, que é o contrário daquilo que Deus te falou, é um tratamento que Deus está permitindo para a sua vida. José foi preparado mesmo na cadeia, mesmo sendo traído, mesmo sendo desprezado. Ele foi um homem que foi preparado porque tinha a promessa maior de Deus na vida dele. Eu quero te dizer, profetize bênção. Se Deus te chamou, não murmure diante das bênçãos, diante das lutas, melhor dizendo. O sonho que Deus te deu, ele não pode se transformar em pesadelo. O sonho que Deus dá, ele vai sonhar junto com você e ele vai se realizar e será bênção na sua vida. Se José parasse, se lamentasse, ficasse num canto ali da cadeia, por certo, ele não iria gozar das bênçãos de Deus. Como você se encontra nesse momento? O que está acontecendo com a sua vida? São lutas grandes, grandiosas, impossíveis. Você está vendo as pessoas acontecerem as coisas na vida das pessoas e você tem ficado para trás, mesmo que você tenha promessas e você está num momento de dificuldade, lamentando. Não faça isso, não. Na sua boca tem poder para sair maldição e bênção. Então, através dessa palavra, eu quero te dizer, profetize bênção na sua vida, profetize bênção na vida daquele que você está ajudando, que está passando por luta, porque a luta não vai persistir. A luta não é maior que nós possamos suportar. Creia nisso. Profetize palavras de bênçãos. José só foi grande lá no Egito porque ele passou por todas aquelas provações e foi aprovado. A Bíblia diz que o homem, para que sirva, primeiro seja provado. Você está sendo provado pelo Altíssimo? Glorifique a Deus, porque através dessa provação é um tratamento, é um enriquecimento. Aproveite essa luta e leia a Bíblia e profetize bênção na sua vida e na vida das pessoas. Sabe por quê? O cativeiro não vai durar para sempre. Talvez a luta que está acontecendo com você, a grande perseguição, aquilo que está te alfinetando lá na sua alma, vai ser a bênção, a chave para você sair dessa cadeia que você se encontra, para essa luta que está acontecendo na sua vida. Meu amigo, eu profetizo bênção na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Vai acabar, o cativeiro vai acabar, em nome de Jesus. Receba essa palavra, vai acabar. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Meus amigos, essa é a palavra de hoje. Deus tem um sonho, não deixe ele virar pesadelo, mas pela fé, creia que ele vai se realizar. Como eu falei, meu nome é Marcelo Rampazzo, este é o Ministério Eu Sou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.